Turma, aqui é o professor Ivan Façanha. Vamos estar juntos agora nos próximos minutos, discorrendo sobre a anatomia das vias aéreas baixas. Esta aula tem como objetivos de aprendizagem, iremos definir o que é o sistema respiratório do ponto de vista anatômico e como se dá essa mecânica da ventilação pulmonar. Conhecer, dividir a porção condutora e a porção respiratória, analisando a importância de cada um do ponto de vista da fisiologia. Conhecer as vias aéreas baixas, que correspondem à traqueia, os brônquios e os pulmões, né? Incluindo também a parede torácica como parte integrante também da mecânica respiratória. Aí nós vamos descrever com todos os detalhes traqueias, brônquios, pulmões, do ponto de vista de sua origem, formação, localização, trajeto. E vamos falar também da serosa pleural como participante da mecânica respiratória. O sistema respiratório consiste no conjunto de órgãos responsável por exercer a ventilação dos pulmões, assim como o processo da fonação. Essa ventilação pulmonar, ela vai acontecer graças a um sistema condutor de ar que conduz o ar até os pulmões, onde lá acontecerá a hematose. Além dessa função ventilatória, todos os sistemas e os órgãos que compõem o sistema respiratório também vai ser responsável pelo processo da fonação, da fala, né? Sabemos que falar é próprio da árvore respiratória. A laringe é um órgão fundamental que vai dar o timbre à nossa voz. Porém, é importante salientar que sem a laringe é possível também falar quando nós desenvolvemos a voz esofagiana. Então, os pacientes laringectomizados também podem falar, e a condição é eles deglutir o ar e depois eructar. E aí a fala vai ser provocada pela saída do ar, junto também com todos os outros órgãos das vias aéreas altas, faringe, né? Aí o palato mole, a boca, a dentadura, a língua, cavidade nasal, seios paranasais, tudo isso também vai fazer parte do processo da fonação. Do ponto de vista anatômico, o sistema respiratório é dividido numa porção condutora, que consiste na cavidade, no nariz externo e nariz interno. Nariz interno é a cavidade nasal. Os seios paranasais, a faringe, traqueia, até os brônquios. E a outra porção do sistema respiratório é a porção respiratória propriamente dita, que compreende os pulmões, com seus alvéolos, bronquíolos, septos, enfim, os vasos, enfim, todos os órgãos macro e microscópicos que compõem o órgão pulmonar. É lá, em última análise, onde vai acontecer a hematose, certo? É nos pulmões onde ocorre a hematose, que consiste nas trocas gasosas. O oxigênio vai sair dos alvéolos e entrar nos pulmões, e o CO2, o gás carbônico, vai sair
Perdão, o oxigênio vai sair dos alvéolos e entrar na corrente sanguínea, e o CO2 vai sair da corrente sanguínea e voltar para os alvéolos, para ser exalado. Então, isso aqui consiste a hematose, troca gasosa, entrada e saída de ar, dos gases. Essa porção condutora, ela não pode ser aumentada demais, ok? Então, por exemplo, aqui no instrumento de mergulho, como o snorkel aqui, o indivíduo está aumentando essa porção condutora. E essa porção condutora, ela não pode ser aumentada devido ao nosso volume corrente. O nosso volume corrente é de aproximadamente 500 ml, meio litro de ar, que entra cada vez que nós respiramos, certo? Esse valor, ele varia de 6 a 8 ml de ar por quilo de peso do indivíduo. Certo? Então dá aproximadamente meio litro de ar. Hoje a tendência quando a gente coloca o paciente em ventilação mecânica, é colocar um volume corrente até menor do que isso. 350, 400, bem? Então, o sistema respiratório, portanto, é constituído de uma porção alta, que corresponde ao nariz, externo e interno. O interno é sinônimo de cavidade nasal, com seus seios paranasais. A faringe, aqui atrás, pertencendo tanto ao sistema respiratório como também ao sistema digestório. É uma área anatômica comum aos dois sistemas. E a laringe, a caixa laringeia. Então, isso são as vias aéreas altas, com as suas 9 cartilagens, 3 ímpares e 3 pares. As vias aéreas baixas correspondem à traqueia, os brônquios, né? Os pulmões, com suas pleuras, a serose que o envolve. A parede torácica também vai fazer parte também desse sistema. O autor Murray, no seu livro de Anatomia Orientada para a Clínica, fala uma coisa interessante. Na região do pescoço, nós temos 3 camadas. A camada endócrina, onde nós vamos encontrar a glândula tireoide e as paratireoide. Essa é uma camada superficial, ela está logo abaixo dos músculos infraioides, certo? Pele, gordura, platisma e músculos infraioides. Logo, logo a gente encontra a camada endócrina. Abaixo do extrato endócrino, nós encontramos a camada respiratória, que corresponde à caixa laringeia com a traqueia. E, mais profundamente, atrás da laringe e da traqueia, nós encontramos o esôfago, faringe ou esôfago faringe, né? Parte mais baixa, e o esôfago aqui atrás, já próximo da coluna cervical. Okay? Isso é importante a gente se lembrar, porque quando vocês estiverem na prática médica, em âmbito hospitalar, examinando o pescoço, vocês têm que se lembrar que a glândula tireoide com as paratireoides são mais superficiais, em seguida vem laringe com a traqueia, e mais profundamente é que vem a camada alimentar com a faringe e o esôfago. Não se esqueçam disso. O que é a região do pescoço do ponto de vista anatômico? Então, nós temos aqui a primeira costela,
primeira costela, deixa eu mudar aqui a canetinha, vou botar aqui um preto. A primeira costela se articulando aqui com a primeira vértebra torácica, T1, e aqui nós temos o manúbrio external, certo? Manúbrio external que recebe também aqui a primeira costela. A outra costela contralateral também se articula com o manúbrio e aqui com a coluna. Estou mostrando isso porque esse espaço que eu acabei de delimitar corresponde à abertura superior do tórax. Abertura superior do tórax, é toda essa região aqui. Então, para baixo desse espaço anatômico é tórax, certo? E aqui para cima é pescoço. Para cima é pescoço. Então, nós vamos ter órgãos que estão aqui no pescoço e mergulham no tórax, como, por exemplo, a traqueia. Também eu vou falar para vocês mais na frente que tem os pulmões, que são órgãos intratorácicos, mas o ápice pulmonar passa aqui da primeira costela. Então, a gente encontra também pulmão ao nível do pescoço. A traqueia, turma, tem aproximadamente 12 centímetros de comprimento. Ela começa aonde? Começa na borda inferior da cartilagem cricoide. Borda inferior da cartilagem cricoide, onde termina a laringe, começa a traqueia. E ela vai até a sua última cartilagem, chamada cartilagem carina. Cartilagem carina, que vai dar origem à divisão brônquica. Então, a traqueia tem aproximadamente 12 centímetros, né? 12 centímetros. Metade da traqueia está no pescoço e a outra metade está no tórax. Seu diâmetro é de aproximadamente 1,7 centímetro e faz com que a luz da traqueia seja uma luz real, ou seja, ela tem a sua luz por onde passa o ar constantemente aberta para facilitar a entrada e a saída do ar. Ok? Então, aqui mais uma vez ilustrando a traqueia na figura do lado esquerdo e aqui a traqueia na região aqui do pescoço, como eu tinha comentado já com vocês. Ó, primeira costela aqui e aqui por baixo a costela contralateral. Certo? Então, tem metade da traqueia está no pescoço e a outra metade está aqui dentro do tórax. Como é que é formada a traqueia? A traqueia ela é formada por anéis cartilaginosos incompletos. A cartilagem corresponde a esta área cinza, onde eu estou passando aqui o lápis preto. Ó. Então, tem um formatozinho de um U, certo? Essas cartilagens não se encontram aqui atrás. E aqui atrás você tem um músculo traqueal, junto com a membrana traqueal, que forma aqui a mucosa da traqueia, que tem aquele tecido, o epitélio ciliado, para produtor de muco e que tem movimentos para expelir corpo estranho. Nessa figura aqui do lado direito, a vista posterior, vocês observem que os anéis cartilaginosos não se encontram aqui atrás e ele é fechado aqui pelo músculo traqueal e também por membrana, né, a mucosa que cobre internamente a traqueia.
Sobre a traqueia, que tem essa função de levar o ar da laringe até os brônquios, nós podemos fazer procedimentos cirúrgicos denominado de traqueostomia. A gente abre aqui o pescoço através de uma incisão, pele, subcutâneo, musculatura e chega até a traqueia. Inclusive, a traqueia é fácil de ser palpada aqui na região anterior do pescoço, acima da incisura jugular. Então, aproximadamente 2 centímetros acima da incisura, a gente fazendo uma digitopressão, você sente inclusive os anéis traqueais. Seria o correspondente a esse nível. Então, chegando na traqueia, faz-se uma abertura aqui do anel traqueal, entre o segundo e o terceiro anel, terceiro e o quarto anel, certo? E ali eu posso acessar a traqueia, o corte da traqueia eu vou chamar de traqueotomia. E quando eu coloco uma cânula que comunica a traqueia com o meio externo, eu chamo esse procedimento de traqueostomia. Ok? Bom, essa incisão da traqueia, aqui o autor desenhou uma incisão vertical. O autor desenhou uma incisão vertical. Porém, essa incisão ela pode ser também horizontalizada, certo? Ela pode ser horizontalizada. Faz aqui um corte transversal na horizontal, e eu também faço incisão na pele, tecido celular subcutâneo, músculos, platisma, músculo infraóide, e eu chego também na traqueia. Essa incisão transversal, ela esteticamente tem um resultado melhor, certo? Agora, se eu precisar acessar a traqueia mais embaixo ou mais em cima, eu posso ter uma certa dificuldade. Mesmo assim, a incisão transversal, como mostra aqui no lápis aqui de cor preta que eu estou fazendo, é o que nós cirurgiões pretendemos fazer para ter um resultado estético. Pois esse tipo de incisão não proíbe, né, uma abordagem segura da traqueia. Okay? Outra situação, outra nota clínica é sobre a intubação orotraqueal. Quando nós fazemos a intubação orotraqueal, eu tento colocar pela boca um tubo que chegue até a traqueia. Então, eu coloco um tubo, coloco a lâmina do laringoscópio, né? Retifico as vias aéreas. Essa lâmina do laringoscópio, ela é apoiada, desce pela base da língua e para aqui na valécula, ok? E eu coloco o tubo lá na traqueia. Hoje em dia, essa lâmina de laringoscópio, ela é usada também com um vídeo, onde facilmente, com ela bem posicionada, a lâmina bem posicionada, eu visualizo a entrada da laringe, ó. Então, vocês estão vendo aqui no vídeo a entrada e o tubo entrando na laringe e depois, em seguida, se posicionando na traqueia, certo? Então, hoje em dia, está mais fácil para nós médicos a intubação orotraqueal, através do uso de um videolaringoscópio. Então, a lâmina também é curva, desce pela base da língua, o paciente está anestesiado, eu coloco ali próximo da valécula, próximo da epiglote. Nesse tipo de intubação, eu não coloco na valécula, viu, turma? Coloco na pontinha da epiglote. E aí eu visualizo o ádito da laringe e introduzo o tubo.
Quando a intubação orotraqueal é difícil, nós podemos fazer uma intubação retrógrada, que consiste no seguinte: o paciente, aqui está marcado a cricoide embaixo, a tireoide e o ocioide aqui em cima. Então, o médico faz a antisepsia e faz um bloqueio anestésico da pele. Ele introduz esta agulha direcionando para cima. Então, ele está entrando pela membrana cricotireoideia, certo? Aqui tem um músculo cricotireoideu, membrana, ligamento e a membrana. Tem 3 estruturas anatômicas: músculo, ligamento e a membrana. Então, o que é que ele vai fazer? Se ele funcionou na membrana cricotireoideia, ele entrou na laringe, certo? Ele entrou na laringe. Então, é importante que a agulha aqui esteja direcionada para cima. Por quê? Porque ele vai introduzir um fio, vocês estão observando aqui um fio, ele vai introduzir um fio que vai ser direcionado para cima, superiormente, certo? E esse fio, ele vai tentar pescar lá na região orofaringeia, certo? Na transição orofaringeia. Para isso, o paciente está só sedado, mas ele continua respirando, certo? Está só sedado, é usado um anestésico na orofaringe, olha o fio aqui, ó, na orofaringe, e ele com uma pinça curva, ele pega o fio, aqui vocês estão vendo a boca aberta, a língua, dentadura superior. Então ele está com o fio saindo aqui na boca e o outro, a outra ponta do fio saindo aqui na laringe, ao nível da membrana cricotireoideia. Então, o que é que ele quer fazer? Ele agora vai ligar este fio ao tubo orotraqueal. Com que objetivo? Quando ele puxar o fio aqui no pescoço, o tubo inevitavelmente vai para a laringe. Ele não vai para o esôfago. Eu não desejo que ele vá para o esôfago. A intubação esofágica não é desejável, obviamente. Okay? Então, ele amarra o fio na pontinha do tubo, ele coloca essa sondinha na luz para dar um pouquinho mais de resistência, servir como um guia. Okay? Ele está mostrando aí a sonda na luz da traqueia. Então, ele puxa a perna aqui na laringe. Nesse momento, pede o paciente para deglutir, enquanto o tubo passa na orofaringe. O paciente tem que cooperar nesse momento. E quando ele puxar aqui o fio, ó, já encaixou na laringe, então está indo agora para a traqueia. Então, jamais, na intubação retrógrada, a intubação vai para o esôfago, ok? O paciente só suporta esse tubo porque ele está sedado, a orofaringe está anestesiada, ali a mucosa, e aqui mostrando os parâmetros do gás carbônico, certo? Que ele está expelindo, mostrando que ele está realmente nas vias aéreas alta e baixa. A intubação orotraqueal retrógrada, turma, é muito usada em pacientes que têm difícil intubação e que vai fazer procedimentos eletivos. Pacientes que têm o pescoçozinho curto, micrognatia, a mandíbulazinha pequena. Então, esses pacientes, nós temos dificuldade, às vezes, de fazer a intubação orotraqueal. E a retrógrada se torna uma opção mais segura. Aqui é um outro caso de uma lesão traqueal, onde o paciente tentou suicídio, passando aqui um instrumento cortante, a traqueia foi exposta, observem, logo abaixo aqui da pele. O sangramento, felizmente, já parou, certo? Eu não tinha mais sangramento ativo.
e agora ele vai ser operado e fazer a correção aqui da traqueia. Então, ele já fez um corte na traqueia dele, é tipo uma traqueotomia, né? Na abordagem, a traqueia foi identificada, aqui a glândula tireoide, aqui rebatida, e aqui pela própria incisão, pelo próprio corte da traqueia, o cirurgião colocou um traqueóstomo, uma cânula, né, de traqueóstomo, para facilitar a própria ventilação do paciente, certo? A gente não sutura a traqueia primariamente porque pode ressangrar, então é mais seguro fazer a traqueostomia. Bom, então a traqueia termina aonde? Termina, como eu já comentei, na última cartilagem, que é a cartilagem carina, certo? Termina aqui a traqueia. Então, a partir de agora, começam os brônquios, certo? O brônquio direito e o brônquio esquerdo, certo? E vocês percebam que se nós passarmos aqui, ó, uma linha pelo centro do brônquio direito e uma outra linha pelo centro aqui do brônquio esquerdo, certo? O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui entre os dois brônquios um ângulo chamado de ângulo subcarinal, que ele tem, ó, aqui seria a linha média, né, da traqueia, ó, que ele tem aproximadamente 62 graus, 25 aqui do lado direito e 37 aqui do lado esquerdo. Ok? Então, qual é a conclusão que a gente tira? O brônquio direito, ele é mais retificado, certo? É mais retificado do que o esquerdo. Ou seja, o brônquio esquerdo, ele é mais encurvado. Qual é a importância de nós sabermos disso? A importância é que, quando o paciente tem uma aspiração de algum corpo estranho, que passou pela laringe, desceu pela traqueia, a tendência do corpo estranho é ir para o brônquio direito e, consequentemente, pulmão direito, certo? Tudo isso devido a esse detalhe anatômico. O brônquio direito é mais retificado, certo? Devido ao ângulo menor, de 25 graus. Não se esqueçam disso, porque ele é importante quando vocês estiverem nas emergências com suspeita de broncoaspiração, de corpo estranho, ok? Então, normalmente, o corpo estranho vai para o pulmão direito. Então, aqui está um exemplo de uma aspiração de um corpo estranho, certo? Onde a cânula do traqueóstomo, que estava aqui no pescoço, a cânula metálica, e ela se soltou por algum motivo, e a cânula de metal desceu e foi para o brônquio direito, ó. Ok? Está no brônquio direito. Voltando aqui, eu preciso falar de 3 diferenças entre o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Uma diferença eu já disse. O brônquio direito, ele é mais retificado, okay, do que o esquerdo. Qual é a segunda diferença entre o brônquio direito e o brônquio esquerdo? O brônquio direito, ele é mais calibroso, certo? Porque ele leva mais ar para o pulmão direito, que é mais volumoso, certo? E a terceira diferença é que o brônquio direito, ele é mais curto. Ele é mais curto, comparado com o esquerdo, que é um brônquio mais longo. Então, essas são as 3 diferenças entre o brônquio direito e o brônquio esquerdo. O brônquio direito é mais retificado, o brônquio direito é mais calibroso e mais curto.
Os brônquios, quando eles chegam aqui na sua formação, vou botar aqui um vermelhinho. Quando ele chega na sua formação, eles se dividem. Quando ele se divide pela primeira vez, aí nós chamamos de brônquios principais. Brônquios principais. Vou chamar aqui de divisão de primeira ordem. Brônquio principal é quando o brônquio direito ou esquerdo se divide pela primeira vez. Certo? Em seguida, os brônquios vão se dirigir para os lobos, certo? Os lobos pulmonares. Aí eles se dividem pela segunda vez. Aí eu chamo de divisão de segunda ordem. São os brônquios lobares. Ó, brônquios lobares. Aqui, ó, o brônquio lobar inferior. E depois, na parte que está pintada, é a divisão de terceira ordem, quando eles se dirigem para os segmentos pulmonares. Aqui, ó, a cor de cor azul, aqui que vem para o lobo inferior, brônquio segmentar de terceira ordem aqui de cor amarela, que vem para a língula, e aqui em vermelho são os brônquios segmentares que se dirigem para o lobo superior. Ok? Nós vamos comentar sobre isso. Mas o que eu quero que vocês saibam é que os brônquios principais, eles surgem quando os brônquios eles aparecem pela primeira vez na sua primeira divisão. São os brônquios principais. Em seguida, ele se divide pela segunda vez para se direcionar para os lóbulos pulmonares, né? Os lobos pulmonares. E depois se divide pela terceira vez para se dirigir para os segmentos pulmonares. Então, turma, existem segmentos pulmonares de primeira, segunda e a terceira ordem, e já foi descrito até 12ª ordem dos brônquios, ok? Já foram descritos até 12ª ordem. Entretanto, aqui na anatomia, nós vamos estudar somente até a terceira ordem, são os brônquios segmentares de terceira ordem. Mas existem os brônquios segmentares de quarta ordem, quinta, sexta, certo? Mas a gente estuda até a terceira ordem, que tem uma aplicação cirúrgica e uma aplicação clínica. Os brônquios, como vocês estão percebendo, eles funcionam como uma árvore. Tem aqui a parte principal, que é o brônquio fonte direito ou esquerdo, brônquio principal. Aí ele vai se dividindo em brônquios lobares, depois brônquios segmentares de terceira ordem, quarta, quinta, formando como se fosse uma árvore, né? E esse termo, inclusive, é usado, né? Árvore brônquica. Aqui do lado direito, vocês estão vendo um broncograma, onde foi introduzido um contraste dentro da luz dos brônquios, e aí feito um raio-x do tórax, e aí vocês estão vendo que os brônquios vão se dividindo, né? Se ramificando para levar o ar até a intimidade do interstício pulmonar. Aqui é um videozinho que ilustra uma broncoscopia, né? Aquele nosso caso, ó, mesmo caso aqui do paciente que estava com a cânula de traqueóstomo dentro do brônquio direito, ó. Então, o colega introduziu o broncoscópio dentro da traqueia. Ó, aqui lá embaixo vocês já estão vendo a divisão da traqueia nos dois brônquios, ó, e o corpo estranho aqui no brônquio direito, ó. Certo? A cânula metálica está aqui no brônquio direito, que normalmente que é para onde ele vai, né? O corpo estranho. E observem a luz da traqueia, né? Observem aqui, está repetindo agora, observem a luz
da traqueia com os anéis traqueais, a mucosa, um pouquinho de secreção, né, que é muco, que é fisiológico, né? E aqui nesse outro vídeo, o colega cirurgião torácico, broncoscopista, ele pesca através de uma pinça o corpo estranho. Ele está pescando aqui, agarrou o corpo estranho e ele vai puxar o corpo estranho aqui nesse vídeo aqui do lado direito inferior. Ó. Ele está puxando. Ó. Logicamente, a pinça avança a visão do examinador. Né? Ele avança. Muito bem, esse procedimento é a broncoscopia, muito realizado em hospital de emergência, que necessita da retirada de corpo estranho, né, dos brônquios, traqueias e brônquios, né? Para isso é o broncoscopista que faz. Pode ser um cirurgião torácico, cirurgião de cabeça e pescoço, pode ser um pneumologista. Bom, vamos agora falar dos pulmões. Os pulmões correspondem à porção respiratória do sistema respiratório. Ele se caracteriza por ser leve, devido ele ser um órgão que possui ar no seu interior, né? Os alvéolos garantem o aspecto esponjoso dos pulmões e também ele é rico em fibras elásticas, o que permite que o pulmão sofra uma expansão durante a inspiração e durante a expiração, que é a parte passiva da respiração, aí o pulmão, devido a essas fibras elásticas, ele se retrai, né? Se retrai e o ar sai passivamente devido ao relaxamento do músculo diafragma. A gente relaxa o músculo diafragma na expiração, relaxa, e aí, relaxando, o pulmão, por ter fibras elásticas, ele se retrai e o ar sai passivamente. Portanto, a expiração é um movimento passivo, enquanto que a inspiração, a entrada de ar, é um movimento ativo, onde nós devemos contrair o músculo diafragma, certo? Para além de outros músculos da inspiração, que eu vou comentar mais na frente, a fim de que a caixa torácica sofra uma expansão e o ar entre por uma diferença de pressão. Qual é a cor do pulmão? O pulmão varia de uma cor róseo até um preto, dependendo das impurezas inaladas ao longo da vida, certo? Vocês, quando estiverem em serviço de necrópsia, vocês vão ver o pulmão que pode variar da cor róseo até a cor preta, né? Dependendo das impurezas. Quais são as diferenças entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo? O pulmão direito, ele é mais curto. Por qual motivo ele é mais curto? Aqui do lado direito, dentro do abdômen, está o fígado. O fígado eleva a hemicúpula diafragmática direita, certo? Empurrando o diafragma para cima. Empurrando o diafragma para cima, empurra também o pulmão direito, tornando o hemitórax direito, né, essa distância aqui da cúpula até a sua base, tornando ela menor quando comparado aqui com o pulmão esquerdo, que ele vem aqui um pouquinho mais baixo. Então, quando vocês estiverem observando raio-x, vocês vão perceber essa diferença. O pulmão direito ele é um pouco mais elevado e o pulmão esquerdo, a sua base, ela é mais baixa. A segunda diferença
é que o pulmão direito, mesmo sendo mais curto, mas ele é mais largo, comparado com o pulmão esquerdo, certo? Ele é mais largo. Por quê? Porque aqui no centro nós temos o coração. Nós temos aqui o coração, que está no centro, mas está um pouco mais para a esquerda. Então, o pulmão direito, ele não divide a caixa torácica direita tanto com o coração, tanto quanto o pulmão esquerdo, que divide mais. E isso implica na terceira diferença. O pulmão direito ele é mais volumoso, apesar de ser mais curto, mas ele é mais largo e faz com que no pulmão direito entre mais ar do que no pulmão esquerdo, por causa da área cardíaca, né? O coração divide esse espaço do hemitórax esquerdo com o pulmão esquerdo. Né? Então, isso faz com que o pulmão esquerdo seja menos volumoso. Bom, dando seguimento aqui, os pulmões, eles possuem um ápice, que é a parte mais alta, o ápice pulmonar, e possuem uma base pulmonar, certo? Não existe uma divisão precisa dizendo o que separa o ápice da base. Mas a base corresponde a esta metade inferior, que é mais larga e que é côncava. Por que ela é côncava? Porque a base pulmonar repousa em cima da convexidade do diafragma. O diafragma ele é convexo, visto pelo tórax. O diafragma ele é convexo, porque ele forma tipo uma cúpula, né? Então, a base do pulmão é côncava para se encaixar na convexidade do diafragma. E o ápice, ele é pontiagudo e é a parte aqui mais alta do pulmão. O pulmão possui uma borda aqui anterior, uma borda anterior, e essa borda, toda essa borda aqui que eu vou marcar agora, aqui, ó, essa borda aqui inferior, ela vai se encaixar, turma, no encontro do diafragma com as costelas, certo? Aí essa parte aqui é anterior, certo? Junto com essa. Aí tem a parte aqui lateral, desta borda aqui do pulmão. E essa parte aqui é a parte posterior, certo? Essa parte posterior é que é mais notável o encaixe dele, desta borda posterior, dessa borda inferior, né, parte posterior, lá no recesso costofrênico, recesso entre a costela, costa, e o músculo diafragma, certo? Então, portanto, aqui eu estou falando da borda inferior do pulmão, que tem essa parte anterior, lateral e aqui posterior, certo? Além desta borda inferior, o pulmão também possui uma borda aqui anterior, que ela é mais pontiaguda, e uma borda posterior, uma borda aqui posterior, que ela é mais romba. Isso dá para a gente observar lá nas nossas peças anatômicas.
certo? Os pulmões, quando nós observamos, ele possuem 3 faces ou superfícies. A face que fica voltada para as costelas é chamada de face costal. Ela é mais extensa e convexa. Por que ela é convexa? Para ela se encaixar na concavidade das costelas. Aí é chamada face costal. Okay? Existe uma outra face que fica voltada aqui para o coração, para os órgãos do mediastino, né? Os vasos da base, coração, esôfago, aorta. Então, essa face é chamada de face mediastinal, que é o que nós estamos vendo aqui, ó. Essa aqui é a face mediastinal do coração. Face mediastinal. Essa que eu estou apontando aqui. É lá na face mediastinal que nós vamos encontrar o hilo pulmonar, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. O hilo pulmonar. Certo? Então, essa é a face mediastinal. E o que é a face diafragmática? Como o próprio nome já diz, a face diafragmática é essa face da base, que é côncava e que repousa em cima da convexidade do diafragma, certo? É a chamada face ou superfície diafragmática. Portanto, são 3: face ou superfície costal, face ou superfície mediastinal, voltada para o mediastino, onde nós encontramos o hilo pulmonar, e a face ou superfície diafragmática. Os pulmões estão divididos também em lobos. O pulmão direito geralmente tem 3 lobos: o lobo superior, LS, o lobo médio, LM, e o lobo inferior, LI. Aqui é uma vista medial do pulmão, tá bom? Daqui a pouco eu mostro uma vista lateral. O pulmão esquerdo normalmente só tem 2 lobos: o lobo superior e o lobo inferior. Ele não possui o lobo médio. O pulmão esquerdo, pertencendo ao lobo superior, essa pontinha dele é chamada de língula. A língula do pulmão esquerdo, ou só língula, né? Só o pulmão esquerdo tem. Equivale ao lobo médio, né? Fazendo uma comparação. A língula do pulmão, ok? Pertence ao lobo superior do pulmão esquerdo. Então, lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. No pulmão esquerdo, lobo superior e o lobo inferior. Quem é que separa esses lobos? Então, a figura aqui ilustra esta separação. Vamos falar do pulmão direito. A fissura oblíqua separa o lobo superior do lobo inferior e também separa o lobo médio do lobo inferior. É a fissura oblíqua. Os 2 pulmões possuem a fissura oblíqua. No pulmão esquerdo, a fissura oblíqua separa o lobo superior do lobo inferior. Fácil de vocês perceberem aqui. O lobo superior e o lobo inferior. Isso aqui é uma vista lateral. Nós estamos observando aqui a superfície costal do pulmão. Ok? Voltamos aqui ao pulmão direito. O pulmão direito, além da fissura oblíqua, ele possui também uma fissura horizontalizada, cujo nome é chamado de fissura horizontal. Essa fissura horizontal separa o lobo superior do lobo médio.
certo? Então, o pulmão direito possui essas duas fissuras e o pulmão esquerdo só possui a fissura oblíqua. Agora, turma, vamos observar aqui, né, esta vista medial do pulmão, onde nós estamos observando a superfície mediastinal do pulmão. Ó. Superfície mediastinal. Então, em anatomia, vocês vão ouvir falar muito desse nome, hilo, certo? O hilo é uma região do órgão por onde estruturas entram e saem dele. Vasos entram, vasos saem, nervos, certo? Linfáticos ou outras estruturas. Então, esse nome vocês vão ouvir falar em fígado, hilo hepático, em rim, hilo renal, em baço, hilo esplênico, ok? Então, no pulmão, o hilo pulmonar corresponde a esta área por onde esses elementos que penetram ou saem do pulmão estão localizados ali, certo? E aí, quais são essas estruturas? No pulmão direito e pulmão esquerdo. Estão aqui listados. Bronco principal, aqui, ó, estou apontando o bronco principal, dessa corzinha aqui cinza. A artéria, de cor azul, porque carreia leva sangue venoso. E as veias pulmonares, duas veias pulmonares, né? Do pulmão direito tem duas veias pulmonares, no pulmão esquerdo também duas veias pulmonares. Veia pulmonar superior, veia pulmonar aqui inferior. A veia pulmonar superior, ela é a junção da veia lobar superior e da veia lobar média, ok? Além dessas estruturas aqui, 1, 2, 3, certo? Tem artérias brônquicas penetrando aí também no hilo, que a figura não mostra, elas são ramos da aorta torácica. Tem veias brônquicas também saindo por aí. Nervos simpáticos e parasimpáticos, certo? Que vão inervar a musculatura brônquica, por exemplo, né? Onde o simpático vai causar uma broncodilatação, atuando lá na musculatura lisa dos brônquios, e o parasimpático vai causar uma broncoconstricção, além de aumentar as secreções brônquicas, né? Chamado broncorreia. Além disso, também tem vasos linfáticos. Então, o que chama mais atenção e que nós vamos ver nas peças cadavéricas são essas estruturas, certo? Que eu listei de cor vermelha aqui. Então, brônquio é o mais alto. Depois vem a artéria, de cor azul, porque carrega sangue venoso. E a veia de cor vermelha, porque carrega sangue arterial. BAV, forma mnemônica, bem-aventurado. Bem-aventurado. No pulmão esquerdo, as mesmo conteúdo, certo? Só que muda um pouco a sequência. Aqui em cima nós temos a artéria, de cor azul, porque carrega sangue venoso. Depois vem o bronco na sequência. E depois é que vem a veia, que carreia, traz sangue arterial. Forma mnemônica, ABV abreviado, certo? Então, gravem essa sequência para as interpretações de imagem e também a identificação no cadáver. Então, o hilo pulmonar é esse espaço que está aí limitado pela corzinha verde. Os pulmões
Como se relacionam com órgãos intratorácicos, né? Então, esses órgãos, eles deixam marcas, impressões, sulcos, né? Alguns deles dá para a gente observar, mas outros, devido à idade das peças anatômicas, o manuseio delas até desaparecem. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o sulco, certo? O sulco aórtico, ó, que em quase todos os pulmões esquerdo dá para a gente observar, um pouco no direito, é o sulco que a aorta deixa aqui impresso na superfície mediastinal do pulmão, certo? Existem aqui outros sulcos, como o sulco da veia subclávia, artéria subclávia. Esses a gente tem mais dificuldade de visualizar nas peças cadavéricas, a não ser que seja uma peça recém-tirada do cadáver. Do lado da superfície costal, a gente observa os sulcos costais. Sulcos costais, que é a marca que as costelas deixam na superfície costal dos pulmões. Turma, os pulmões estão envolvidos por uma serosa. A serosa é uma membrana que envolve externamente um órgão, né? Então, o coração tem a sua serosa, que é o pericárdio. Lá, os órgãos intraabdominais têm a sua serosa, que é o peritônio. E os pulmões têm a sua serosa, que são as pleuras, né? Que são as pleuras. A pleura visceral está aqui marcada, aqui, ó. Ela é uma serosa que cobre diretamente aqui o pulmão, colado no pulmão, certo? Aderida ao pulmão. Dá para a gente ver nas peças também. Então, essa é a pleura visceral, ó. Aqui também ilustrado nessa figura esquemática, certo? É coladinho no pulmão, coladinho aqui no pulmão. E existe uma outra pleura que cobre a parte interna da caixa torácica, chamada de pleura parietal. Essa pleura parietal que cobre internamente a caixa torácica, ela vai cobrir todas as áreas onde a superfície do pulmão se relaciona, olha, mesmo nome, ó. Pleura costal é a pleura que cobre internamente ali ao nível das costelas, logo depois do fáscia endotorácico, certo? A pleura diafragmática é a parte da serosa pleural que cobre o músculo do mesmo nome, músculo diafragma, certo? E a pleura mediastinal é a pleura que cobre aqui os pulmões na sua superfície mediastinal, ali onde tem o hilo, né? Logicamente, onde tem o hilo, não tem pleura, porque tem que permitir a passagem daquelas estruturas que eu listei para vocês. Essas duas pleuras formam um famoso espaço interpleural. Esse espaço interpleural, entre aqui as duas pleuras, ele é um espaço virtual, certo? É um espaço virtual e que possui um líquido que vai permitir o deslizamento da pleura visceral sobre a pleura parietal. Outro detalhe importante que vocês não podem se esquecer, no espaço interpleural, a pressão ela é negativa comparada com a pressão atmosférica. Vocês não se esqueçam disso, porque tem uma importância anatomoclínica, certo? Pressão negativa, certo? O que é que acontece? A pleura parietal, ela está presa na parede torácica. Então, quando nós inspiramos,
nós expandimos a caixa torácica. E essa pleura parietal está aderida à parede torácica, por dentro. Então, quando a gente inspira, que o ar entra, o diafragma desce e a caixa torácica sofre uma expansão. Ela aumenta de volume. Aumenta de volume longitudinalmente, transversalmente e sagitalmente. Então, a caixa torácica traz a pleura parietal. E essa pleura parietal que está aderida à pleura visceral é uma aderência frouxa. É uma aderência frouxa, mas existe uma aderência. Podemos comparar essa aderência como se fosse duas superfícies ali de um vidro. Coloquem dois vidrozinhos, um em cima do outro, e coloque lá uma gotinha d'água. Água. O que é que vocês vão observar? As duas superfícies do vidro, elas deslizam uma sobre a outra, mas a pressão lá é negativa e a gente tem uma certa dificuldade de romper esta pressão negativa, essa aderência. Se você fizer uma força bem grande, aí você consegue separar as duas superfícies. Ou então, quando é que você consegue também separar as duas superfícies? É quando eu consigo violar esse espaço entre eles, que é o espaço virtual e de pressão negativa, certo? No exemplo que eu dei do vidro, se a gente colocar um instrumento que separe os dois vidros, o ar entra e eu consigo separar as duas superfícies do vidro. No caso dos pulmões, se houver uma violação desse espaço interpleural, se houver uma violação desse espaço interpleural, né, como nas perfurações por arma branca, faca, tiro, então o ar vai escapar, ele vai fugir aqui de dentro dos pulmões e ele cai aqui no espaço interpleural. Caindo no espaço interpleural, lá a pressão é negativa, puxa o ar que vem dos pulmões. Normalmente não tem ar no espaço interpleural. Então, puxa o ar, o espaço interpleural puxa esse ar devido à violação das estruturas anatômicas, e aí as duas pleuras se separam, havendo um acúmulo de ar nesse espaço interpleural, que antes era virtual e que agora se tornou real, devido à entrada do ar. A essa situação clínica nós chamamos de pneumotórax. Professor, é só o ar que entra no espaço interpleural? Não. Pode ser sangue, hemotórax, pode ser pus, aí você vai chamar de piotórax, pode ser linfa, aí você vai chamar de quilotórax, pode ser uma combinação de sangue e de ar, aí você vai chamar um hemopneumotórax, ok? Mas isso é uma situação de urgência e que precisa ser reparado. Então, aqui mostra, primeiro, a superfície costal do pulmão, da pleura parietal, né? Que toca a superfície costal, a pleura diafragmática, que toca a superfície diafragmática do pulmão, certo? E a pleura mediastinal, que toca os órgãos mediastinais aqui, medialmente. Aqui o autor desenhou basicamente o coração, porque é o órgão mediastinal mais volumoso aí na região, né? Então aí as figurinhas em vermelho representam a pleura parietal, de acordo com o nome, de acordo com a região onde ela cobre. Esse slide, turma, ele é bem interessante porque mostra um pouco da embriologia dos pulmões e que vai ajudar a gente a entender a formação da pleura parietal e visceral. Observe inicialmente esta figura aqui em cima,
onde você tem aqui o tubo laringotraqueal, que vai dar origem às vias aéreas alta e baixa, e aqui nós temos uma cavidade celômica, certo? Cavidadezinha celômica na caixa torácica. Aí o que é que acontece? Esse tubo laringotraqueal, ele cresce, ele se desenvolve, é ele que vai dar origem, laringe, traqueia e os pulmões. Aí o que é que acontece? Os pulmões vão aparecendo aqui, ó, o broto pulmonar, e esse broto pulmonar, ao se formar, ele vai empurrando a cavidade celômica. Vai empurrando a cavidade celômica. Aí, a serosa que vai cobrir o pulmão, vai levar o nome de pleura visceral, ó. Corresponde a essa partezinha aqui, ó. Pleura visceral. Ok? Que é o que vai cobrir a víscera, o pulmão, propriamente dito. Menos ao nível do hilo. E a outra pleura que fica empurrada, colada na parede torácica, no diafragma e nos órgãos mediastinais, vai formar a pleura parietal. Ó. Vai formar a pleura parietal. Entre as duas pleuras, portanto, a gente vai ter o espaço interpleural, também chamado de cavidade pleural. Lembrando que essa cavidade pleural é um espaço virtual com pressão negativa. Lá tem um pouquinho de líquido que facilita o deslizamento das duas serosas. E aí o pulmão se forma completamente, ele é empurrado para a periferia, certo? E as duas pleuras, pleura visceral e a pleura parietal, elas sofrem uma aderência frouxa, né? Uma aderênciazinha frouxa que vai permitir a mecânica ventilatória, a expansibilidade da caixa torácica, com a consequente expansibilidade do pulmão, a fim de que nós possamos respirar. Essa foto ela é bem interessante porque ilustra, numa vista anterior, a relação dos pulmões em relação a dois momentos, na expiração, de corzinha vermelha, e na inspiração, de corzinha azul. E também mostra a relação dos pulmões com as costelas. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês no início da aula que o ápice pulmonar passava aqui da primeira costela, que passa da clavícula, e nós encontramos pulmão, ó, no pescoço, ó, porque está acima da abertura superior do tórax. Então, tem pulmão no pescoço. Não se esqueçam disso, porque alguns procedimentos invasivos, punção por agulha, ou até trauma aqui na região do pescoço, se houver uma lesão da pleura ao nível do ápice pulmonar, certo? Havendo uma lesão, vai ter repercussão na caixa torácica, porque o indivíduo pode desenvolver um pneumotórax ou um hemotórax, ok? Ah, mas foi no pescoço. Sim, mas foi no pescoço, mas você não pode esquecer que no pescoço tem ápice pulmonar. Tem ápice pulmonar, ok, turma? Não esqueçam disso, certo? Tem pulmão também no pescoço. Então, quando a gente expira, o pulmão fica por aqui, sexta costela, quinta costela. Quando a gente inspira, ele baixa bem, vai até a nona, 10ª costela, ok? Outro detalhe também em relação à borda anterior aqui, daquela borda inferior do pulmão, né? A bordazinha anterior, ó. Visto pela frente, ela é mais alta, ó, sexta costela. A borda posterior do pulmão, ela é um pouquinho mais baixa.
ok? Exatamente porque o pulmão, se nós fizéssemos aqui no perfil, ó, o pulmão ele tem esse desenho aqui, ó, no perfil, certo? Uma vista lateral. Então aqui é posterior. Então essa pontinha, ela se encaixa aqui no recesso costofrênio, certo? E essa outra ponta aqui, ela é anterior, que ela é um pouquinho mais alta, ó. Ela é mais alta. Ok? Então, às vezes o paciente sofre uma agressão por arma branca ou por arma de fogo nessa transição tóraco-abdominal. E aí a arma pode ter atingido o tórax, somente o tórax, pode ter atingido somente o abdômen ou pode ter atingido as duas regiões. São as lesões tóraco-abdominais. Então lembre-se desse detalhe. O pulmão anteriormente ele é mais alto e o pulmão posteriormente ele é um pouquinho mais baixo. Vamos aqui prosseguir. Então, sobre esses espaços interpleurais, oportunamente, em casos clínicos, nós iremos discutir essas patologias que acometem esse espaço anatômico, né? A cavidade pleural ou espaço interpleural, né? Então, as pleuras podem inflamar. Lá nesse espaço pode haver acúmulo de líquidos inflamatórios, hidrotórax, pode haver acúmulo de ar, pneumotórax, pode haver acúmulo de sangue, hemotórax, certo? Algumas áreas do pulmão podem não sofrer uma expansibilidade e essas áreas sofrerem atelectasias. Então, nós iremos discutir isso aí oportunamente nos casos anatomoclínicos. Então, aqui é um exemplo ilustrando a violação do espaço interpleural ou da cavidade pleural, né? O indivíduo sofreu uma perfuração por arma branca na parede torácica. Aqui é uma ilustração de um caso real. Vejam que o pulmão, inclusive, ficou exposto. Isso aqui não é o habitual, mas eu trouxe a título de ilustração. E havendo essa violação da pleura parietal e da pleura visceral, que são coladas, né? Normalmente, quando lesa a parietal, lesa também a visceral. E aí pode haver acúmulo de sangue ou de ar. No caso aqui, o ar escapou do pulmão e caiu no espaço interpleural. Acúmulo de ar, né? E notem que o pulmão ele ficou atelectasiado, ó. Ficou desinsuflado, ok? Ficou murchozinho, certo? Com pouco ar, porque a ferida no pulmão está causando o escape de ar e esse ar que está acumulando no espaço interpleural empurra o pulmão lesado que não consegue mais expandir. As duas cavidades pleurais, elas são separadas, viu, turma? Não há comunicação entre elas. Então, aqui a violação foi na cavidade, direita, esquerda. E ela não acomete a cavidade pulmonar direita. Ó. Agora, se esse pneumotórax for muito volumoso, aí vai empurrar tudo. Tudo que está aqui empurra o mediastino contralateral, sabe, certo? Aí empurra o coração, empurra os vasos da base e empurra também o pulmão sadio contralateral. Se isso acontecer, é uma situação gravíssima e que merece uma intervenção cirúrgica, certo? Bom, aqui é uma outra ilustração
onde não houve escape de ar, mas houve escape de sangue, ó. Okay? Houve escape de sangue, o sangue acumulado entre a pleura parietal, que está colada aqui na parede torácica, e a pleura visceral, que está colada aqui, aderida ao pulmão. Se nós fizermos um raio-x de tórax, você vai ver uma imagem de densidade líquida, né, hipotransparente, exatamente no território que tem um acúmulo de líquido. Então, aquele desenho típico do seio costofrênico, ó, né, o seio costofrênico, que é o encontro do diafragma com as costelas, né? Vamos ver isso aqui no cadáver, ok? Isso é importante, viu, turma? Então, você tem acúmulo de líquidos nessa parte mais baixa do tórax, no seio costofrênico, que é a partezinha mais baixa aqui, que está aqui ilustrada aqui, ó. Então, como houve acúmulo de líquido, aí essa parte aqui inferior da cavidade torácica fica com a densidade hídrica, certo? Hipotransparente, borrando ali o seio costofrênico. O tratamento se dá através da introdução de um dreno num sistema fechado aqui, ok? Nós discutiremos isso aí oportunamente nos casos anátomo-clínicos. Os pulmões, eles têm a divisão bronco-segmentar, né? Bronco-segmentar. Aquelas divisões que eu comentei dos brônquios, né? Os brônquios têm a divisão de primeira ordem, são os brônquios principais. Divisão de segunda ordem, os brônquios lobares. E em seguida vem o brônquio segmentar. Okay? Esse brônquio segmentar, ele é acompanhado de uma artéria, que traz o sangue venoso, traz o sangue venoso até a intimidade dos alvéolos, e lá haverá haverá troca gasosa, a hematose, certo? Então, a artéria, eu acredito que seja essa daqui, ó, certo? Em cor verde, a artéria. Aí aqui sangue venoso, azulado, ocorre a troca gasosa ao nível dos alvéolos, entra o oxigênio dos alvéolos para o sangue e sai o CO2 do sangue para os alvéolos. Isso é muito importante, turma. E aí, o sangue, agora oxigenado, retorna através das veias pulmonares, retorna para lá o coração esquerdo. Okay? Então, esses segmentos pulmonares, eles são acompanhados sempre dessa artéria segmentar. Também tem vasos linfáticos, certo? E tem nervos simpáticos e parasimpáticos, que vão até os brônquios, bronquíolos, ok? Essas numerações aqui representam os segmentos pulmonares, que daqui a pouco nós vamos estudar. Bom, os segmentos pulmonares são esses, ó. O pulmão direito, ele possui 3 lobos. O lobo superior corresponde ao segmento 1, 2, 3. O lobo médio corresponde ao segmento 4 e 5. E os demais, do 6 ao 10, correspondem ao lobo inferior. O segmento pulmonar que vem aqui para frente, de cor azul, ele é chamado de brônquio segmentar anterior. E o segmento bronco-pulmonar que vem aqui para a parte de trás, em cor verde, é chamado de segmento bronco-pulmonar posterior, certo? E tem um que se dirige para o ápice do pulmão.
chamado segmento apical, para o lobo superior do pulmão direito. O lobo médio, turma, ele é subdividido em dois segmentos, certo? Um lateral e um outro aqui medial, certo? Um lateral, a lateral é o número 4 e o medial aqui é o número 5, certo? Já o lobo inferior, ele tem uma divisão diferente dos demais. Quando o brônquio lobar inferior penetra no lobo inferior, ele dá um segmento que vem para o ápice do lobo inferior, chamado brônquio segmentar apical ou brônquio segmentar superior, que do lobo inferior do pulmão direito. É o número 6. Ok? Aí depois ele vai dar 4 basais. Ele vai dar 4 segmentos basais, né? Um que vem aqui para frente, chamado de brônquio basal anterior. Um que fica aqui do lado, chamado brônquio basal lateral. Um que fica bem aqui atrás, aquela curvatura posterior do pulmão, chamado brônquio segmentar basal posterior. E aqui o brônquio basal medial. Tudo que é medial, ele está relacionado. Ó, veja aqui, o número 5 é medial, tá bom? É porque a cor aqui ficou trocada, certo? Tudo que é medial, turma, se refere à face mediastinal, certo? Que é voltada para o lado medial do pulmão, onde nós encontramos o hilo pulmonar. Então, repetindo, esse é o brônquio segmentar apical para o lobo inferior do pulmão direito. Brônquio basal anterior, número 7. Brônquio basal lateral, número 10, marrom. Brônquio basal posterior e o brônquio basal medial. No pulmão esquerdo, ele tem quase a mesma divisão do pulmão direito. Vamos começar pelo lobo inferior, devido à semelhança entre os dois. Certo? Então, o lobo inferior tem a mesma divisão. Quando o brônquio lobar inferior do pulmão esquerdo entra nele, ele dá um segmento de terceira ordem que se dirige para o ápice do lobo inferior, que é chamado brônquio segmentar apical ou brônquio segmentar superior. Aqui, número 6. Okay? Aí ele tem um segmento que vem para o 10, é o brônquio basal lateral, número 10. Um que vem aqui para trás, que é o brônquio basal posterior, certo? E, na maioria dos casos, cerca de 60%, o brônquio que se dirige para o segmento anterior e medial, eles normalmente vêm junto, que é chamado brônquio anteromedial, na maioria dos casos, certo? Que forma aqui o segmento anteromedial, o 7 e o 9. No lobo superior do pulmão esquerdo, lá nós temos o seguinte. Vamos comparar aqui, ó. O 1, o 2 e o 3 é semelhante ao direito, ó. Anterior, posterior e apical, né? Aqui também, ó, anterior, posterior e apical, ó. O apical seria aqui o 1, o posterior seria o 2 e o anterior seria o 3. Só que acontece o seguinte, o segmento
brônquico que se dirige para o ápice e para a região posterior do pulmão esquerdo, ele, na maioria dos casos, se unem só do lado esquerdo. Em cerca de aproximadamente 70% dos casos, 80% dos casos. Aí forma um segmento chamado ápico posterior, que corresponde a essa área de cor vermelha. Certo? Então, por isso que o autor aqui não dividiu em apical e posterior, mas um só, ápico posterior. Por quê? Porque isso acontece na maioria dos indivíduos. Ok? E o anterior é de cor azul, número 3. Número 3. Bom, então até aqui, o 1, o 2 e o 3 é igual o pulmão direito. Ok? Só que o pulmão esquerdo possui a língula. A língula corresponde a esse segmento mais inferior aqui, do lobo superior do pulmão esquerdo, a língula. Aí ele dá um segmento que vem para a parte alta, chamado brônquio segmentar lingular superior, número 4, e o número 5 é o brônquio segmentar lingular inferior. Então, esse conjunto do 4 e o 5 é também chamado, embora não seja uma divisão assim clássica, mas chamado lóbulo lingular. Okay? Então, nós vamos estudar isso daí quando a gente estiver vendo no laboratório. Por que essa divisão dos segmentos? Porque, às vezes, você tem, quando vai estudar os campos pulmonares, você pode ter pneumonias segmentares, pode ter pneumonias lobares, certo? Em cirurgia, voltando aqui, às vezes o indivíduo tem um tumor aqui no ápice do pulmão. Então, ao invés de tirar todo o lobo superior, o cirurgião pode optar por fazer uma segmentectomia, retirar um segmento. Então, ele faz uma segmentectomia. Então, ele consegue ser mais preciso na proposta terapêutica cirúrgica para aquele doente. Bem? Os pulmões também têm drenagem linfática. E a linfa drena para esses principais linfonodos aqui listados. Ó. Linfonodos que estão aqui no ângulo carinal, também chamado de linfonodos traqueobrônquicos, que fica na junção da traqueia com os brônquios, certo? Linfonodos broncopulmonares, esses daqui, broncopulmonares, esses aqui que estão entrando no hilo pulmonar, né? No hilo pulmonar. E esses aqui que descem pela traqueia, pelos brônquios, são chamados linfonodo traqueobrônquicos, traqueobrônquios superiores, para diferenciar dos traqueobrônquios inferiores ou carinais. Esses linfonodos mais altos são chamados simplesmente de linfonodos paratraqueais. Então, o indivíduo que tem câncer de pulmão, no início, as metástases podem ser linfáticas. E aí, normalmente, a metástase acontece para esses linfonodos traqueobrônquicos inferiores, traqueobrônquicos superiores, broncopulmonares, traqueais, certo? E aí o cirurgião faz a sua proposta cirúrgica ou então tratamento quimioterápico, radioterápico. Para a gente encerrar, turma, vamos falar um pouco agora da mecânica da ventilação pulmonar. Então, para que ocorra a expansibilidade dos pulmões com a entrada de ar, é preciso que a caixa torácica sofra uma expansão. A caixa torácica ela tem que se expandir. E ela vai se expandir em 3 eixos corporais. Ela vai se expandir longitudinalmente,
vai se expandir transversalmente, lateral, né? E vai se expandir sagitalmente, o anteroposterior. Então, onde é que ela se expande mais? Se expande mais longitudinalmente, porque o músculo diafragma, que está aqui embaixo, ele se contrai durante a inspiração. Ele se contrai durante a inspiração. Ok? E aí, e ele é o músculo principal, né, da respiração. E aí, quando ele abaixa, ele traz consigo a pleura diafragmática, que traz consigo a pleura visceral que está aderida a ela. E aí puxa o pulmão para baixo. E aí a caixa torácica se expande longitudinalmente, certo? Que é o grau de expansão maior, longitudinal. Não esqueçam disso, certo? Mas também a caixa torácica se expande transversalmente, lateralmente. E também a caixa torácica se expande sagitalmente, que é o eixo anteroposterior, AP. Okay? Então, durante a inspiração, os músculos eles se contraem, principalmente o diafragma, né? Preso ali na sua porção costal, lombar e external, certo? Vai haver um aumento da pressão interpleural, ela fica mais negativa ainda, certo? E aí a pleura parietal puxa a pleura visceral. Que pleura parietal é essa? Lembram daquela subdivisão? A pleura parietal costal, a pleura parietal diafragmática, né? Principalmente, tem ainda a mediastinal, mas principalmente a costal e a pleura parietal diafragmática. Como ela está aderida à pleura visceral, ela puxa e a caixa torácica se expande e traz consigo os pulmões que também são expandidos. Os pulmões também são expandidos, certo? Aí ocorre dentro dos alvéolos pulmonares uma diminuição da pressão e o ar que está aqui na atmosfera, por uma diferença de pressão, ele entra na árvore traqueobrônquica. É assim que se dá a mecânica inspiratória. A gente expande a caixa torácica, que traz consigo a pleura parietal. Essa pleura parietal traz consigo a pleura visceral, ligada aos pulmões. O pulmão sofre uma expansão, e essa expansão do pulmão cria dentro dos alvéolos uma pressão negativa, e o ar, aqui fora, a pressão é positiva, né, de 1 atm. Então, o ar entra por uma diferença de pressão, certo? A inspiração é um movimento ativo, onde eu tenho que contrair músculos para que eu faça a expansão da caixa torácica e o ar entre por uma diferença de pressão. Quais são os músculos ligados ao movimento inspiratório, entrada do ar? Como eu disse, o mais importante é o músculo diafragma. O músculo diafragma é o músculo mais importante. Quando ele se contrai, ele desce. Quando ele se contrai, ele desce, por ele ter o formato de uma cúpula, né? Formato de cúpula. Então, o músculo diafragma tem uma origem costal, aqui das costelas, tem uma origem external, e aqui atrás tem uma origem lombar. Ele é um músculo trifoliado e se prende lá no centro tendíneo, né? Essa parte aqui esbranquiçada aqui do diafragma, centro tendíneo. E aí, quando a gente contrai o diafragma, ele desce. Descendo, ocorre uma expansão longitudinal da caixa torácica. É só o diafragma? Não. Outros músculos também vão ajudar. Os intercostais externos,
daqui a pouco eu falo sobre eles. Os escalenos, então, são músculos aqui no pescoço, que se prendem aqui nas costelas. O esternocleidomastoide também ajuda na inspiração. E lá atrás, no dorso, os dois serráteis posteriores, superior e inferior. O músculo diafragma, ele é inervado pelo nervo frênico, certo? O diafragma direito, nervo frênico direito, e o músculo diafragma esquerdo, nervo frênico esquerdo. É somente o nervo frênico que inerva o músculo diafragma? Não. Nervos também intercostais dão inervaçãozinha aqui da periferia do músculo diafragma. Nervos intercostais, certo? De onde vem o nervo frênico? O nervo frênico vem da medula ao nível de C3, C4 e C5. Não se esqueçam disso. C5. Por que é importante? Porque nós estamos falando de medula, onde sai o nervo frênico. Se houver uma secção da medula alta, C5, C4, o indivíduo vai ter uma paralisia do músculo diafragma. Parando o diafragma, ele para de respirar. Ou então respira muito ruim. Hipoventila, caindo o oxigênio do sangue e aumentando o CO2, né? Caindo o oxigênio, a gente chama de insuficiência respiratória hipoxêmica. E subindo o CO2 no sangue, a gente chama de insuficiência respiratória hipercapênica, certo? Então, o músculo, o nervo frênico, ele desce aqui na frente do escaleno anterior, entra no tórax, passa ao lado do saco pericárdico e se espalha aqui no músculo, no músculo correspondente, lado direito. Mesma forma que o esquerdo. Ó. O esquerdo ele desce aqui ó, em cima do músculo escaleno anterior, ao lado do saco pericárdico e chega aqui ao diafragma. O nervo frênico ele é mais lateral quando comparado com o nervo vago. Ó. O nervo vago aqui. Ó. O nervo vago ele é mais medial. O nervo frênico ele é mais lateral e mais anteriorizado. Aqui no cadáver vocês estão vendo na pontinha da seta o nervo frênico. Aqui são os vasos da base do coração. Aqui estaria o lado cranial, né? Lado esquerdo aqui da figura. E aqui do lado direito a parte caudal, né? Coração, diafragma. Então o nervo frênico desce aqui, ó, do lado do saco pericárdio. Certo? Por isso, turma, que quando a gente abre o saco pericárdico, sempre a gente abre longitudinalmente. A pericardiotomia, abrir o saco pericárdico, sempre é longitudinal. O cirurgião cardíaco sabe disso. O cirurgião de trauma também sabe disso. Não se deve abrir o saco pericárdio transversalmente, aqui, ó, vindo para cá, ó. Por que não pode? Porque eu posso cortar o nervo frênico acidentalmente. Ok? E aí eu vou causar uma paralisia de um diafragma, ok? Causando até insuficiência respiratória. Aqui é de modo ilustrativo, mostrando a chegada do nervo frênico, de cor aqui vermelha, passando ao lado do saco pericárdico e eles inervando o diafragma. Observem que não é só ele que inerva o diafragma. Olha só, em azul aqui, ó. Nervos intercostais inervam também a periferia aqui do músculo diafragma. Então, isso vale para o nervo frênico direito e também o nervo frênico esquerdo. Ok? Mostrando aqui em vermelho a parte eferente ou motora e em azul a parte sensitiva, aferente. Ó, o nervo frênico, ele vem aqui na frente do músculo escaleno, nós estamos na região aqui do pescoço, frente do músculo escaleno anterior. Olha o nervo vago, mais medialmente, atrás aqui da carótida, e o nervo frênico ele é mais lateral.
De onde vem o nervo frênico? C3, C4, C5. Certo? Vem aqui dessas raízes nervosas. Bom, como eu já disse, durante a inspiração, nós expandimos a caixa torácica. A caixa torácica ela deve sofrer uma expansão no eixo longitudinal, no eixo transversal e no eixo sagital, certo? Quem garante o aumento do diâmetro longitudinal é o músculo diafragma. O músculo diafragma, como mostra aqui a figura, ó, quando ele se contrai, ele abaixa. É a inspiração, certo? E aí, quando ele abaixa, ocorre um aumento do diâmetro longitudinal, ou seja, vertical, né? O diafragma abaixa na ins e traz consigo a pleura diafragmática, que traz consigo a pleura visceral, ali diafragmática também, da base do pulmão. Então, o pulmão sofre uma expansão longitudinal. E quem é que garante que os pulmões sofram uma expansão transversal e sagital? Vamos agora entender isso. A expansão sagital anteroposterior acontece no movimento em braço de bomba, certo? Lembram que os músculos intercostais, certo, externos, estão relacionados com a inspiração? Ok? Então, o que é que eles fazem? Nos espaços mais superiores, certo? Os intercostais externos, no tórax superior, né? Nos espaços intercostais mais superiores, o músculo intercostal externo faz esse movimento na costela. E como essas costelas mais altas se prendem no externo, que são as costelas verdadeiras, do 1 ao 7, aí eles fazem esse movimento. O externo estava primariamente nessa posição aqui, ó. Aí, como a costela se movimentou, aí o externo faz esse movimento aqui, ó. Lembrando o braço de uma bomba de puxar água do subsolo. Isso faz com que o diâmetro do tórax sagital aumente. Antes era assim, e na inspiração, o externo vem um pouquinho para frente, aumentando esse diâmetro AP, diâmetro sagital. Movimento em braço de bomba. Esse mesmo movimento, turma, nas costelas, acontece nas costelas mais baixas, nas costelas do tórax inferior, aqui nas partes mais baixas. Esse mesmo movimento. Principalmente, né? O que é esse movimento em alça de balde? Os músculos intercostais externos, ainda eles, quando eles se contraem, eles mexem com a posição das costelas e as costelas que estavam nessa posição aqui, nessa posição que eu estou apontando, elas dão uma levantadazinha e aumenta o diâmetro transversal. Aumenta o diâmetro transversal. Vamos aqui, ó. Então, a distância daqui aqui para a linha média, vamos supor que seja aqui, seria essa. Então, esse movimentozinho a mais que a costela fez, ó, aumenta esse diâmetro aqui. Ora, você imagina várias costelas fazendo esse movimento. Isso faz com que o diâmetro lato-lateral, certo? Lato-lateral, aumente, certo? Aumente, que é a mesma coisa de dizer diâmetro transversal. Esse movimento é chamado em alça de balde, porque a alça do balde, quando nessa posição, está colada aqui na parede dele, ó. Você levanta a alça e é como se ele se afastasse aqui da parede, né? Como se ele se afastasse aqui da parede.
Então, esse movimento é chamado em alça de balde, que garante a expansibilidade da caixa torácica no diâmetro lateral ou transversal. E o que é a expiração? Corresponde à saída do ar. Como eu já disse, a expiração é um movimento passivo. Basta você relaxar a musculatura responsável pela inspiração e, devido à elasticidade do pulmão, ter fibras elásticas, aí o pulmão se retrai e o ar sai passivamente. O ar sai, que é exalar, né? Então, ocorre uma redução do volume da caixa torácica, certo? Um aumento ao nível dos alvéolos, da pressão, né? Isso é que faz com que o ar saia, ok? E o ar é colocado lentamente para fora, ok? Bom, então eu agradeço a atenção, a compreensão de todos e desejo a todos vocês bons estudos, fiquem com Deus e uma boa leitura para todos vocês. Um forte abraço a todos vocês.